Olá pessoal, boa noite. Hoje é 2 de março, 17h40 nesse momento. Respeito todas as crenças no grupo aí sobre se você acredita ou não no demônio, se você acredita ou não em pacto. Vou te passar o meu conhecimento e que seja útil àquele que der ouvidos, tá bem? Seguinte, quando você tiver que perdoar alguém, quando você for a parte prejudicada, liberar o perdão é ficar com a dívida, então é algo muito nobre. Mas se você foi a parte que feriu a outra pessoa, e você que precisa pedir o perdão, não apenas peça perdão oferecendo um presente, oferecendo uma oferta para a pessoa que você magoou ela. Isso seria um pedido de perdão um pouco melhor. Pedir perdão quando você é o ofensor é mais aceitável, né? Que pelo menos você ofereça um presente para a pessoa. Isso é bíblico, tá, gente? Tudo que eu falo aqui com você, você pode ler a Bíblia nessa ótica, que você vai perceber que ela caminha nesse sentido. Então, essa ideia do tipo assim, eu não tenho que pagar mais dízimo. Eu fui uma pessoa que, quando eu era adolescente, eu vi tanta coisa errada na igreja, mas esse assunto é um assunto que eles sempre batem na tecla, etc e tal. Vou te contar a minha experiência pessoal com isso. Não quero que você se escandalize, tá bem? Eu penso que Deus, ele entende o seu nível de conhecimento, assim como ele entende o meu também. Quando eu era adolescente, eu cresci na igreja, eu cresci ouvindo essa questão, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. E aí, gente, é o seguinte, eu falei assim, olha, tem tanta coisa errada na igreja, mas 1 milhão de coisas erradas na igreja, e ninguém tá nem aí. Mas a única coisa que se importa é com esse tal de dízimo. Você quer saber? Dane-se o dízimo. Eu não tô nem aí pra dízimo. O meu papo com Deus, inicialmente, foi o seguinte: Deus, se você quiser dízimo, vai cobrar de um fariseu. Agora, se você quiser 100%, você fala comigo. O dia que você quiser a minha vida, você me pede. Agora, o dia que você quiser 10%, você vai pedir qualquer uma aí. Isso, assim, gente, é uma adolescente falando, tá? Eu tinha essa personalidade quando eu era adolescente, assim. Isso me indignava muito na igreja. Porque tudo da igreja é 10%. Não, se você não dá 10%, você vai pro inferno. Eu pensava assim, e quem trabalha de graça na igreja? E assim, uma linha que você lê na Bíblia, você já entende que, não, cara, mas os levitas recebiam dízimo. Eles ganhavam para ficar só trabalhando na igreja. Então, assim, a vida inteira eu toquei na igreja de graça, não ganhei nada. A vida inteira eu trabalhei na igreja de graça, nunca ganhei nada em dinheiro, exceto 6 meses. Mas da parte divina, eu já ganhei coisas impagáveis, com certeza. Se Deus, a minha experiência me prova que eu agi certo, porque eu agi com sinceridade. E eu falava, o meu dízimo é o meu trabalho. Porque o que eu trabalho aqui, vocês não podem me pagar. Quando eu vou tocar lá no casamento, eu ganho 300 conto, 250 conto. Vocês me dão o que pra tocar aqui? Nada. Então, vai pagar alguém para ficar tocando aqui quanto que custa? É um pensamento, assim, pelo menos justo. Mas então, o que eu penso do dízimo hoje? O dízimo, pessoal, ele é necessário para você sustentar a igreja que você congrega, para pagar a conta de água, conta de luz, pagar o pastor da igreja, etc e tal. Quando eles falam assim, mas o Novo Testamento não cobra dízimo, é o seguinte: quando a Bíblia fala lá no Novo Testamento, cada um contribua conforme o seu coração. Você pensa que culturalmente, quantos anos a gente demora para mudar uma cultura? Todo mundo no Antigo Testamento sabia o que era dízimo, pessoal. Religioso paga dízimo até de hortelã. Paga dízimo de tudo. Hortelã quer dizer do mínimo, entendeu? É do mínimo. Então, quando você fala assim, contribua conforme o seu coração, o Champlain afirma que isso significa que o mínimo é 10%. É padrão. Quando você dá menos que 10%, a sua oferta é tida como pequena. E na Bíblia,
sempre que você recebe alguma coisa divina, você oferece uma oferta. É um princípio bíblico. Você ganhou um filho até quando Jesus nasce. Você acha que os reis magos lá vão lá oferecer oferta de bobeira? Entendeu? Eles sabem do simbolismo que aquilo ali carrega, da importância que você reconhecer uma autoridade divina. Viemos cá trazer ouro, incenso e mirra, né? Ou seja, reconhecemos como o esperado. Ofertamos. Então, quando você dá oferta a um sacerdote, a um líder espiritual, você tá reconhecendo a autoridade que ele tem em alguma área. Quando você dá um presente para uma pessoa, você está dizendo para ela, olha, você é importante para mim. Eu reconheço o seu valor. Porque quantas pessoas no mundo você dá presente? São poucas. E por que você dá presente? Por algum motivo que a pessoa representa um local de destaque na sua vida. Por isso você dá um presente para ela. É bíblico dar presente, é bíblico dar ofertas, é bíblico ser grato. E ser grato não é apenas dizer assim, ô papai do céu, muito obrigado. Não. Ser grato é você pôr a mão no bolso, comprar uma coisa e ofertar. Mas a questão é, onde essa oferta pode ser feita? Então aqui eu vou te ensinar umas outras possibilidades que eu aprendi, que é muito interessante. Outra coisa, sobre pacto com Deus. O pacto com Abraão. O pacto de Cristo quebrou o pacto de Abraão completamente. Por um lado, nós não precisamos circuncidar, é verdade. Por um lado, nós não temos aquela ideia de seguir a Torá da forma que os judeus enxergam. Nós temos a liberdade de ter a nossa própria cultura. Mas eu percebo também que essa coisa de abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isso ficou. Isso é da primeira aliança. Se você for lá em Israel e querer amaldiçoar Israel, você está amaldiçoado. Se você quiser prejudicar Israel de alguma forma, você será prejudicado. Esse é um pacto com Abraão. E o pacto com Abraão, ele é extensivo a todas as nações da terra. Em ti serão benditas todos os povos da terra. Está lá no curso de Bênção e Maldição do Tarcísio Cacheta. Todos os goins da terra. Goim, povo. Todo gentio será abençoado por causa do pacto com Abraão. Esse foi o pacto que Deus fez com ele. Quem abençoar Abraão está abençoado. Então, eu penso que... Por que talvez indiretamente está conectado com Cristo também essa ideia do abençoarei, está abençoado, amaldiçoarei, está amaldiçoado? Porque Abraão também foi salvo pela fé, né? Abraão é o nosso pai da fé. É o que digamos assim, ele que meio que abriu esse entendimento para nós, uma trajetória muito longa, onde nem existia Bíblia para você colocar a sua base em algum lugar, né? E aí, como é que fica, né? Só eu ouvi uma voz aqui, né? Teve uma frase que pegou... Não, a frase pegou fogo de Moisés, né? Eu ouvi uma voz aqui e eu saí andando por aí, né? E aí fiz todo mundo acompanhar comigo, meus empregados, minha mulher, meus meninos, todo mundo. Nem tinha filho na época, né? Meus meninos na fé, né? Tipo assim, né? Meus meninos de criação. Mas, então, você entende a dificuldade que é Abraão? Então, tem algumas coisas que eu fico observando que até hoje existem. E por mais que você não vá lá praticar a questão na íntegra, mas o princípio fica. Então, o que eu quero te falar? O pacto com Deus, ele funciona até hoje também, mesmo que você tenha aceitado Jesus. Porque, digamos assim, entre aspas, Jacó também já tinha fé em Deus, ele já seria salvo pela fé. Mas ainda assim ele fez um pacto que se tornou Israel. Jacó quebrou tantas chaves do destino que ele mudou até o nome dele. E você veio falar comigo que Jacó não era salvo? Jacó era salvo. E por que então que ele foi fazer um pacto com Deus? Porque Deus faz pacto com as pessoas. Agora, o que assusta é a palavra pacto. O que assusta é a palavra aliança. O que assusta é a palavra voto. Você vai fazer um voto com Deus. Não faça voto não, porque se você votar e não cumprir, Deus te castiga. Salomão não te proíbe de fazer voto. Ele fala, olha, Deus não gosta que você faça voto de tolo. Porque se você for fazer, trate logo de cumprir.
Mas ele não disse assim, olha, não faça voto. A questão é, se você tiver sabedoria, faça. Cumpra a sua parte, que Deus cumpra a dele. Então eu percebo que é uma atitude também de fé, porque você está negociando com um ser que você não vê. Ah, Thiago, mas é barganha. Olha, eu não vejo como barganha. Eu vejo como atitude de fé. Exceto quando você quer ir para a igreja por barganha. Então eu já recebi gente aqui no Instagram dizendo, não, mas eu fiz voto com Deus e ele não se revelou a mim, por isso que eu fui embora da igreja. Eu falei, não, então você fez o voto errado. Não é por esse caminho. Por quê? Independente de voto ou não, eu sou da igreja, meu amigo. Sou da igreja, sou de Cristo. Independente de qualquer coisa, eu sou de Cristo. Agora, se Deus quer fazer um voto comigo, eu quero fazer um voto com ele. Se ele aceita um pacto a mais comigo, um outro tipo de aliança comigo, eu quero fazer uma aliança com ele, se ele aceitar. Né? Então, assim, Isaac, ele recebeu o pacto do pai dele, né? O pacto de Abraão passou para ele. E ele passou para Jacó. Só que Isaac, ele meio que foi assim, né? Um cara meio neutro. Porque ele não fez nada assim, nossa, como Isaac fez uma coisa gloriosa, né? Ele manteve o pacto. Viveu na dele, foi um cara na dele, né? Uma mulher só e tal. Foi muito abençoado, manteve o pacto. Mas foi salvo pelo pacto? Não, ele foi salvo pela fé. Isaac foi salvo pela base da lei? Não, gente, ninguém foi salvo pela obra de lei, gente. Desde que o mundo é mundo, todo mundo foi salvo pela fé. Todo mundo. Todo mundo foi salvo pela fé. Alguns por acreditarem que viriam. Nós acreditamos que ele já veio, que ele vai voltar. Então é sempre pela fé em alguma coisa que Deus nos prometeu e que vai cumprir. Abraão foi salvo pela fé, Isaac foi salvo pela fé, Jacó foi salvo pela fé, Josué foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé. Mas isso não impediu que eles também fizessem pacto com Deus. Isso também não impede que você faça a sua aliança com Deus. Por quê? Porque aí já é uma coisa individual. Mas voltando ao assunto. Então, assim, se eu virar para Deus e falar assim, ó Deus, ó, se você me abençoar, me der um pacto, eu fico na igreja. Se você não me der, eu tô fora. Não, isso é barganha. Entende? Agora, não, Deus, ó, eu tô na igreja, se a figueira der fruto ou não, eu tô na igreja. Agora, se o senhor quiser fazer uma aliança comigo, eu tô aqui. Eu quero. De repente, o senhor tem um anel para me dar para pôr no meu dedo, que vai me autorizar a fazer algumas coisas aqui na terra. De repente, se eu troco ideia com um anjo aí, ó, e ele me dá uma moral aqui, ó. Ele vira meu guarda-costa. E você coloca aí uma hierarquia bem alta aqui comigo, que de repente ele me autoriza a andar na terra aqui, expulsando os demônios, tudo. Isso é uma autoridade, pessoal. Isso é uma espécie de pacto. Os dons que você recebe é uma espécie de aliança que você tem com Deus, sim. E você não pode quebrar a aliança também. Se você começar a quebrar a aliança e abandonar completamente, a situação vai ficar meio feia pro seu lado. Mas vamos lá, como que esse pacto é feito então? Vou te falar de forma simples. São 3 passos. Você pode pedir para Deus o que você quiser. E ele vai te pedir também o que ele quiser. Você não vai falar, você me pede isso, não. Você tem que se conectar com Deus em oração para que ele te fale alguma coisa. Ele vai te falar em sonho. Se ele aceitar o pacto, ele vai falar. Entendeu? Se ele aceitar a aliança, ele vai falar. Se ele não aceitar, ele não fala. Então você vai se consagrar até ele falar. Você pede o que você quiser, Deus pede o que ele quiser. E aí, você topa? Você aceita Deus te pedir alguma coisa? Porque ele pode pedir um negócio bem difícil. Então, pense bem. Entendeu? Pense bem. Porque Deus cumpre a parte dele. Beleza? Não faça voto de tolo. Não faça pacto de tolo. Não faça aliança de tolo. Se for fazer, então que cumpra. Beleza? Esse é o recado, né? Guerra avisada não mata soldado. Beleza? A mensagem está passada. Agora vamos lá para o pacto. Número 1. Uma vez por ano, você vai abençoar financeiramente ou de qualquer outra forma, com presente, que custe um valor em dinheiro. Você vai dar um presente ou um dinheiro para alguém, um líder religioso,
que você confia no trabalho dele, por exemplo. Essa é uma questão. Por quê? Lembra de Elias e Eliseu? Gente, você quer pegar a autoridade de alguém? Abençoa ela. Entendeu? Ande com ela. Que você pega a unção dela, o jeito dela, a bênção dela. Aquilo que está com ela é uma unção, é uma bênção. Às vezes é uma aliança que você não sabe. Então, quando você abençoa uma pessoa, você está... Bom, eu não sei te explicar por A mais B, mas vamos lá aos passos. É isso. Vou te falar, depois eu comento o que eu sei sobre isso. Não sei todos os detalhes que envolvem tudo isso, mas eu vou te falar tudo o que eu sei. Primeiro ponto, você escolhe um líder que você respeita o trabalho dele, você dê um presente para ele uma vez por ano, ou um dinheiro para ele, uma oferta uma vez por ano, que você pode e que não te sacrifique. De modo assim, me dê tudo, dentro da sua casa. Não é isso, beleza? Uma oferta. Segundo passo, você vai fazer por ano, uma vez por ano, um culto de graças a Deus e oferecer comida de graça para as pessoas. Um culto de gratidão a Deus e oferecer comida de graça para as pessoas. Você vai alimentar a carne das pessoas. De preferencialmente, pessoas que não podem retribuir para você. Terceira coisa, você vai tirar um dia do seu trabalho, uma vez por ano, e você vai trabalhar de graça para pessoas que não podem te pagar. São essas três coisas. Uma oferta para um sacerdote, um almoço de graça para pessoas que não podem pagar e um dia de serviço de graça. Aí muitos falam assim, mas eu já faço muitas coisas disso. Exatamente. Por isso que Deus te abençoa, muitas vezes. E você não sabe. Porque aqui, quando você é generoso, Deus também é generoso com você. Mas é assim que eles fazem. É assim que essa galera do pacto faz pacto. E é geralmente assim que a galera da Bíblia faz pacto. Entendeu? Eles oferecem oferta. Lá no caso do Antigo Testamento, oferta sacerdote ao sumo sacerdote. Aqui não temos isso mais. Então você oferece a um líder qualquer, desde que você respeite a autoridade espiritual que está na vida dele. Sobre dar ofertas para as pessoas, a Bíblia não manda você sempre cuidar do órfão e da viúva, dos necessitados. Esse é o princípio. Ajude alguém que não tenha condição de, digamos assim, de retribuir a você. Deus agrada disso também. Então você pode fazer uma festa e chamar essas pessoas para comer de graça na sua casa ou em algum lugar. E você tira um dia do seu trabalho. Muitas pessoas tiram vários dias do ano de trabalho e trabalham gratuitamente. Muitas pessoas trabalham gratuitamente na igreja vários anos. E é claro que Deus ele vai te recompensar por isso, porque Deus recompensa as pessoas. E de modo geral, você pode fazer isso assim, com um sentimento de amor incondicional no coração. Mas tenha ciência de que você tem uma aliança com Deus. E que Deus pode aceitar essa sua aliança para você viver bem aqui na Terra. Então eu te indico assim, você quer pedir alguma coisa? Pede proteção contra o maligno. Uma das primeiras coisas que você tem que pedir. Deus, me proteja do maligno. Envia anjo seu e corta esses demônios tudo no couro. Bate de cima e embaixo, manda tudo pro inferno. Porque aí já vai aliviar meio mundo para você. Você fala assim com Deus, Deus, eu não quero ser perseguido no meu trabalho. Eu não quero que ninguém fazem fofoca de mim, fazem calúnia de mim. Eu quero que você me proteja a minha emoção, porque eu não suporto essa galera enchendo meu saco. Essa galera falando mal de mim e tal. Você pede isso. Entendeu? Essa é uma boa coisa para você pedir. Depois, você que tá aqui, né, mulher, no grupo, você pode pedir que Deus te dê um casamento. É outra coisa que você pode pedir. Aí é entre você e Deus. Você pode pedir a Deus, eu quero um bom emprego. Você pode pedir a Deus, eu quero um dom específico que o Senhor me dê. Né? Seja ele qual for, um dom espiritual. Desculpem por dizer, me encher o saco, tá? Eu me empolguei aqui. Mas aí você para e pensa. Coloca no papel. Isso aí, tipo assim, né? O que você quer. Mas, como eu disse em áudios anteriores, você pode também
deixar um pouco mais livre para que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida, conforme a vontade dele em algumas situações. Mas eu acredito sim, que se esse assunto de pacto prende você, alguma coisa você quer. Entendeu? Alguma coisa você precisa muito. Talvez a cura da sua mãe, a cura do seu filho, uma causa na justiça, não sei. Aí é com você. Talvez tenha alguma coisa que te incomoda muito. Você pode pedir por essa coisa em específico. É uma coisa livre sua. E que Deus vai provar para você que Ele é Deus na sua vida e Ele vai fazer. Agora a questão é, quer dizer então, Tiago, que eu posso fazer um pacto e viver no pecado. Agora eu vou beber, vou fumar, eu vou pra balada toda noite. Entendeu? Não, pessoal. Não. Entendeu? Primeira, outra coisa muito importante, nunca amaldiçoe ninguém. De preferência. De preferência, não amaldiçoe ninguém. Abençoe. De preferência, perdoe o máximo que você conseguir. Perdoe. Não, entendeu? Se não deu, leva pra justiça, deixa que a justiça resolva. Não amaldiçoe ninguém, porque depois pode voltar, e volta mais caro, tá? Não é bom não. Então, alguém fez alguma coisa contra você, releve. Se conecte cada vez com Deus, cada vez mais. E ano após ano, você pode ir renovando a sua aliança com Deus, e você pode ir pedindo mais coisas na caminhada. Então, assim, vai depender da sua conexão com Deus. Não existe limite para isso. A questão é você. É você. De repente, você pode pedir uma transcendência. Deus, transcenda a minha forma de pensar. Eu quero me conectar com você mais perto, porque eu me sinto tão preso, eu me sinto tão fechado, com o olho tão tampado. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Tiago, com quanto tempo esse pacto funciona? Quanto tempo leva para pegar? Vai de cada um. Tem gente que com 3 meses já começa a pegar. Tem gente que é meio 3 anos. Entendeu? É mais ou menos nessa ideia. Mas se você tiver fé, se você conectar, ele pega. E você começa a fazer as coisas consciente. Entendeu? Você faz as coisas e agradece. Deus, eu faço em amor incondicional e faço em nome da nossa aliança. Porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor quer, e eu também estou aqui na terra para cumprir aquilo que o Senhor me pedir. Eu serei fiel também. Não encaro isso como barganha. Eu não encaro isso tipo assim, se Deus não fizer, eu tô fora. Eu não encaro. Eu encaro como um passo de fé. Porque eu penso que você tem que ler mais a Bíblia, você tem que entender mais sobre as leis de Deus, você tem que entender mais sobre os princípios de Deus, porque talvez você está ofendendo a Deus e não sabe. E é ruim. Peça para Deus para te mostrar se você está ofendendo Ele de uma forma que você não sabe. Peça para Ele te livrar de um caminho mal que talvez você não sabe. E tente fazer as coisas o mais correto possível, de acordo com a visão de ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo amou a igreja. Como Cristo nos amou. Cristo amou a todos nós com uma maneira muito profunda de amor incondicional, que Ele jamais iria querer o nosso mal. Agora, quanto a amaldiçoar alguém, é o seguinte: amaldiçoar tem o sentido de restringir também. A maldição restringe uma pessoa. Uma pessoa amaldiçoada é uma pessoa restrita no mundo espiritual. Ela não consegue fazer muita coisa porque ela está meio amarrada. Você pode amaldiçoar alguém? É lícito amaldiçoar alguém? Em determinados momentos, biblicamente, sim. Biblicamente, você tem essa permissão. De você ter, por exemplo, Josué amaldiçoou determinados lugares, que até hoje você vai lá, não dá nada no lugar. Não dá nada. Se você for lá, nem capim direito cresce. Entendeu? Tipo assim, o lugar que vai ficar meio deserto, tudo que você vai tentar fazer não dá. Por quê? Porque não são lugares amaldiçoados. Por isso que eu te falo a importância de você comprar uma casa. Compra uma casa em lugar virgem.
Vai comprar um terreno? Compra um terreno num lugar virgem. Você não sabe se aquele terreno foi amaldiçoado, porque a maldição é lícita. Quem faz corre o risco de voltar para ele, mas não é ilícito fazer. Não é ilícito. Como que você deve, então, proferir a bênção? Biblicamente, como que eles fazem? Biblicamente, eles sobem na montanha e proferem uma bênção. Eu falei, isso é um modelo bem legal. Eu tô morrendo de vontade de chegar ali no mirante de BH e falar, é de lá que eu vou proferir as minhas bênçãos e as minhas restrições. Entendeu? A gente pode dizer assim, né? Todo noiado seja restrito. Que todo traficante seja restrito. Que toda prostituta seja restrita. Entendeu? Que todo ladrão seja restrito. Que tudo que ele venha fazer para prejudicar outras pessoas não dê certo. Mas aquele trabalhador que sai de casa, que quer ganhar o seu suor, que ele seja abençoado. Que todo aquele marido fiel que quer honrar a esposa seja honrado. Todo aquele aluno, estudante que quer estudar muito para dar certo na escola, que ele seja abençoado. Mas aquele aluno que só quer colar, que ele seja restrito. Entende o que eu estou fazendo? Eu estou abençoando e amaldiçoando. Então é isso que o profeta ele fazia no monte. Ele abençoava Israel e amaldiçoava o inimigo de Israel. Isso é pecado? Essa forma de restringir, né? Foi um significado que eu aprendi, que eu achei muito legal. E te falo, eu vou no mirante fazer isso. Faz todo sentido biblicamente. O cuidado com o que você vai restringir. Porque pode voltar para você. Porque você vai começar a mexer em coisas que você não sabe onde está mexendo. Você vai comprar briga que você não compra. Então, essa ideia do tipo assim, eu quero que você me dê a oferta para mim. Essa é uma coisa que eu nunca vou pedir. Por quê? Porque eu não sou doido de comprar esse tanto de briga de demônio. Porque toda briga espiritual envolve demônio, pessoal. Essa galera que faz isso aí, eu não falo para você que não funciona, porque funciona. A questão é que muitos é charlatão, sim, mas alguns não. Alguns te pedem uma oferta, não estipula valor, você dá o quanto você quiser. E funciona. Por quê? Porque o cara está debaixo de autoridade. A grande questão, da minha opinião, com o risco que eles correm, é que eles estão comprando briga com todo mundo. Então, hoje, nós jogamos essa responsa para o Espírito Santo. Entendeu? O seu sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Então, você pode usar o Espírito Santo como mediador, para mim, o intercessor, né? E Jesus. Intercessor mediador, Espírito Santo intercessor mediador. Tipo eles. Eles fazem esse papel para você. Eu acho muito pesado uma pessoa ficar responsável sozinha pela sua vida. Acho muito pesado. É muito pesado, assim. Eu acho que... Já ouvi histórias, por exemplo, o cara compra a briga do cara, daqui a pouco o demônio aparece na casa dele, de noite lá, no sonho. Tentando negociar com ele, entendeu? Porque o mundo espiritual, pessoal, é uma negociação. É uma negociação de autoridade, sim. Nisso, eles não estão totalmente errados. Não estão. E se tem gente fazendo isso, é porque parcialmente dá certo, sim. Por um lado, dá. Eles sabem que dá. Porque o homem também, quando a Bíblia fala assim, outra coisa que também funciona, ó. A Bíblia fala que as obras da carne são X, Y, Z, feitiçaria. A carne tem poder de fazer feitiço. Então, essa pessoa que está pedindo oferta para você, ela pode ser um feiticeiro. E ela tem esse poder de fazer os paranauê acontecer, porque ela é feiticeira. Ela vai comprar uma briga, ela vai te pedir uma grana, beleza, ela vai ganhar, ela vai comprar a briga. Lá no final das contas, vai sobrar tudo para ela. Mas como ela está focada no agora, né, que ela vai ganhar, mas por que às vezes dá certo? Dá certo porque ela é feiticeira. E como a gente não estuda nada sobre isso, né? Ouvi falar em demônio, já estou correndo, né? E tal. Não sou expert nesse assunto, mas isso que eu te contei aqui tem todo sentido biblicamente. Acredito que tem muito mais coisas envolvidas por trás disso, que muitas coisas que a gente não sabe.
Tem muitas coisas que na Bíblia que não tem respostas e vão ficar eternamente sem respostas, mas o princípio se aplica. Sabe? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Ouvir significa colocar em prática. Coloque em prática e pague para ver se é verdade ou não.